Olá, eu sou o aluno Pedro Vitor de Boa Freitas, acadêmico no curso de Formação Pedagógica em Química. Hoje eu vou apresentar para vocês a socialização que eu fiz da disciplina prática de instrumentos e estratégias para o ensino de Química. Aqui eu virei para vocês conseguirem ver o slide, tá? Então, como já disse, o acadêmico sou eu, Pedro Vitor de Boa Freitas. Esse aqui é a nossa turma, FLC 3512 FPQ, sobre a tutoria do Oswaldo Cunha, certo? A prática pedagógica da disciplina Instrumentos Estratégicos para o Ensino de Química, tá? Essa aqui é a apresentação da socialização. Vamos lá. Esse aqui é a localização da escola onde eu realizei, tá? No meu curso é necessário fazer uma parte do ensino fundamental e uma parte do ensino médio. A parte do ensino fundamental é nessa escola aqui, Escola Vida. Aqui está a parte da frente dela, tá? Todas as duas escolas estão situadas no município em que eu moro, Hidrolândia, Ceará, tá bom? A Escola Vida eu fiz no ensino fundamental e a Escola Priscila Maciel de França eu fiz do ensino médio, tá? Aqui tem essas árvores tampando um pouco a fachada da escola, mas está lá atrás. Bem, vamos lá. Aqui são as coisas que mais me chamaram a atenção nas observações, tá? Ambiente e clima da sala. Algumas salas eram climatizadas, outras já com ventilador, mas todos bem arejados, tá? Na parte de organização das cadeiras, todas enfileiradas em ambas as salas, com o professor com a sua mesa na frente e tal, e o quadro. Algumas salas tinham aquela mesinha pequena com a cadeira para o aluno, ou então tinha aquelas carteiras, né, que a gente chama aqui, que é aquela cadeira convencional com apoio do braço, para a pessoa apoiar o caderno. Dinâmica e interação dos alunos. Professor e aluno se dão muito bem e tal, o professor demonstrava autoridade na sala, resolvia alguns conflitos, mais no ensino médio. Alguns alunos de querer tirar brincadeira com o outro e tal, ele já cortar na hora, né? No caso de atividades realizadas em sala de aula, como eu estava perto do fim do ano, né, estavam próximos de realizar suas provas finais, eu vi mais ele fazendo atividades e revisão do assunto que ia cair. Também comportamento e reações dos alunos, também como eu mencionei, o professor ele demonstrava autoridade, né? Alguns alunos brincalhões e tal, alguns alunos mais interessados que outros também, né? Creio que pela questão da timidez. E também o professor até brincou que eu devia ir mais vezes lá porque eles estavam bem quietinhos no dia, né? Então, ou seja, eles não se comportam assim quando estão sozinhos com o professor, já que eles têm mais intimidade. Passando aqui, né? A temática abordada na sequência didática do grupo e produtos educacionais elaborados, tá? Aqui é o nome do acadêmico. Sequência didática. Primeiro foi feita a observação, aí eu fiz a análise do que estava sendo estudado, né? Aí eu fiz a produção do jogo educativo com base no que estava sendo passado e o que já foi passado para os alunos, né? Porque eu tinha que colocar algum tema que eles tinham certo conhecimento, né? E o produto educacional que eu desenvolvi foi o jogo das equipes. Essa aqui é a imagem do produto educacional. No caso, é bem simples, né? No caso, eu fiz questões sobre o tema que foi passado para eles, este conhecimento. No caso, foi tabela periódica, tanto para a escola de ensino fundamental, tanto para a escola de ensino médio, certo? Questões bem simples, por exemplo, qual o símbolo químico para o hidrogênio na tabela periódica, o símbolo H. Qual o grupo da tabela periódica estão localizados os metais alcalinos? Grupo 1. Então, questões bem simples e tal. E foi desenvolvida equipes, né? Cada equipe tinha um representante. Eu fazia a pergunta para o representante da equipe. E ele podia, se caso não soubesse, pedir o auxílio dos apoiadores dele, né? Os apoiadores tinham acesso no caso, o livro deles e anotações do caderno. Pois bem, aí a equipe que ganhou fizesse mais pontos, eles ganhariam um brinde, né? Eu comprei umas guloseimas lá, acabei dividindo para todos.
Aqui são algumas imagens das atividades realizadas, tal. Eu sujei assim com o editor de imagem o rosto deles para eu não precisar utilizar o termo de uso de imagens. Eu sou esse rapaz de preto que está no quadro, né? Que são as equipes. Esses alunos que estão em pé são os representantes das equipes, tá? Foi muito legal, todo mundo gostou da participação, né? Todos adoraram e tal. Até para quebrar um pouco do clima de fim de ano, né? Muita prova, muita pressão para eles e tal. Deu para descontrair um pouco. Isso aqui é um texto síntese elaborado. Vou ler aqui para vocês. A prática pedagógica desenvolvida pelo acadêmico Pedro Vítor Tibó Freitas foi realizada na Escola Priscila Maciel de França no ensino médio e na Escola Vida no ensino fundamental, na disciplina de Química. A sequência didática 1 foi aplicada com a turma 3, a turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Priscila Maciel de França, composta por 35 estudantes na faixa etária de 17 a 21 anos, tratando do tema tabela periódica, no total de 5 horas aula, utilizando o produto educacional O Jogo das Equipes, que se constitui um jogo em que fazemos 5 equipes de 7 alunos, tendo um representante e 6 apoiadores, onde o representante de cada equipe pode pedir ajuda dos demais em 1 minuto. Se ele acertar, ganha 1 ponto. Caso contrário, se o tempo acabar, a pergunta passa para as outras 3 equipes, que terão 1 minuto para responder. O acadêmico Pedro Vítor Freitas desenvolveu a sequência didática 2 com a turma do 9º ano no ensino fundamental, composta por 16 estudantes na faixa etária de 14 a 16 anos, que se constitui um jogo em que fazemos 4 equipes de 4 alunos, tendo um representante e 3 apoiadores, onde o representante da equipe pode pedir ajuda dos demais em 1 minuto. Se ele acertar, ganha 1 ponto. Caso contrário, se o tempo acabar, a pergunta passa para as outras 3 equipes, que terão 1 minuto para responder. Além da aplicação das sequências didáticas, foram realizadas 30 horas aulas de observação das práticas escolares. Certo? Então, no caso, que é o texto síntese elaborado, no caso por mim, né? E é isso aí. É uma didática muito prazerosa de fazer, né? Bem trabalhosa, mas a recompensa que a gente tem de conhecimentos e até de experiência vale demais a pena, né? Aprendi bastante com essa disciplina e é isso, tá? Essa foi minha apresentação da socialização. Queria agradecer a atenção de todos e muito obrigado.